Então vamos lá. O que está acontecendo, gente? Quem não estava aqui ontem, né, na live passada, essa semana eu estou fazendo a semana dos resultados de academia treinando em casa. O que é essa semana? É uma sequência de 3 lives, onde eu vou contar aí todos os segredos, né, ou pelo menos a maioria deles, né, o que eu consegui passar para vocês. Oi, Carol! Sobre como você pode fazer um treino em casa tão eficiente quanto o treino da academia, né? Muita gente acha que só dá para treinar bem quando está lá dentro da academia, mas na verdade não. Se a gente for recapitular aí o pessoal que estava na live ontem, vai lembrar que eu falei que o nosso corpo ele não sabe onde a gente está treinando. Ele sabe qual é o esforço que eu aplico nessa musculatura, tá? E só para resumir o que foi a live de ontem, acho que muita gente que está aqui estava na live de ontem, o que a gente falou foi exatamente sobre equipamentos, né? E exercícios que a gente pode substituir, exercícios que a gente faz lá dentro da academia, que a gente pode substituir fazendo dentro de casa. E aí eu dei os exemplos de equipamentos que a gente pode estar trabalhando. Então a gente falou muito de mochila, a gente falou de produto de limpeza, galão de água, falou de equipamentos que você pode estar comprando, né? Eu falei muito da Super Band, né? Que tá aqui, não guardei, certo? Então a gente viu ontem que foi o primeiro passo, acho que é o primeiro pilar, na minha opinião, para a gente entender que eu não preciso daqueles equipamentos sofisticados da academia. Eu posso muito bem transferir aqueles exercícios que eu tenho lá para dentro da minha casa. Então um leg press pode ser substituído por um agachamento, um supino pode ser substituído por um apoio, uma flexão de braço no solo, tá? E aquelas remadas e puxadas que a gente faz lá na máquina da academia, a gente consegue fazer as remadas e as puxadas aqui com uma mochila, com um elástico, enfim, com tudo. E o que a gente vai falar hoje, tá? Qual é a proposta hoje? Hoje vai ser um segundo passo. Então a gente aprendeu o que a gente pode fazer, agora a gente vai aprender como a gente pode fazer esses exercícios dentro de casa de uma melhor forma, de uma forma que realmente o treino fique intenso e a gente consiga ter resultados mesmo treinando em casa, tá? Então o objetivo da live de hoje é a gente conseguir ferramentas para intensificar o nosso treino, para deixar o nosso treino muito mais eficiente, tá certo? Para a gente começar a live, né, para a gente entender como é que funciona a live, eu quero dar a ideia principal dessa live, como que a gente vai nortear essa live, tá? A ideia principal é que o peso, a sobrecarga, ela é uma variável importante, tá? A gente tem que entender que aumentar a carga de vez em quando no exercício, ele é importante sim. Só que ela não é a variável mais importante do treinamento, né? Então, eu só vou aumentar o peso depois que eu conseguir controlar todas as variáveis do movimento, que é o que a gente vai falar aqui agora, tá? E eu tô falando isso porque em casa acontece muito. Quando a gente está treinando em casa, acontece muito de aquela sobrecarga que a gente está pegando, né, que a gente está fazendo dentro de casa, ela vai se tornando leve, a gente vai ficando mais forte, vai ganhando força, resistência, e aí vai chegar num ponto que a sobrecarga ela já não vai ser tão pesada assim a ponto de gerar alguma adaptação no meu músculo. E para isso eu tenho que usar outras estratégias no meu treino para a gente conseguir evoluir, beleza? Então, fica com essa ideia na cabeça. O peso é importante, mas não é a variável mais importante do treino. A gente tem outras variáveis que a gente consegue estar intensificando muito mais o treino, tá? E para isso hoje é o tema da live, inclusive, né? O tema da live vai ser como turbinar o seu treino com 3 passos simples e descomplicados, tá certo? Então o que a gente vai fazer é tentar juntar algumas peças desse quebra-cabeça aí para a gente conseguir treinar com a intensidade elevada. Primeiro passo simples, bem simples, qual é a variável que a gente vai trabalhar dentro do treino em casa? É o número de repetições. Geralmente dentro de casa, pode parecer óbvio aí, mas dentro de casa a gente vai ter que trabalhar com um número maior de repetições, tá? Por quê? Porque se eu pego um pezinho
um peso relativamente leve, e faço só, vamos dizer, 6 repetições, aquele esforço que eu fiz naquele momento para a minha musculatura, ele não vai ser o suficiente para a gente gerar alguma adaptação futura, como ganho de força, ganho de massa muscular, por exemplo. Então, geralmente, se eu trabalho com menos carga, eu preciso fazer um pouco mais de repetições, tá? Então, nos treinos em casa aí, a gente vai trabalhar muito, principalmente com o pessoal que já é treinado, tá? Muito com repetições acima de 8, 10, 12, 15 repetições. Ah, Rodrigo, mas se eu fizer muitas repetições, não é treino para definição? Pessoal, isso não existe, tá bom? Essa questão de treino específico para definição, treino específico para ganhar massa muscular, não existe, tá? A definição vai vir quando você conseguir ganhar massa muscular e quando você tiver com um percentual de gordura baixo. Então você vai ter que alinhar treino com a sua alimentação também, tá? E vários estudos já mostram pra gente que a gente consegue ter ótimos resultados quando a gente faz mais repetições, treinando com pouca carga e muitas repetições. O que antigamente se achava o contrário. Se achava que para eu ter algum resultado de ganho de massa muscular, eu precisaria trabalhar com muita carga e pouca repetição. E aí os resultados hoje em dia, o que a gente vê é que eles são os mesmos. Só que tem um porém. Quando eu trabalho com menos peso e mais repetições, aí eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso levar a minha musculatura um pouco mais até o limite, que é o que a gente chama de treinar até a falha, né? Treinar até o esforço máximo. O que seria treinar até a falha? Quem já treina há um tempo aí já deve ter passado por isso, que você vai fazendo um número de repetições, estou fazendo o agachamento, e vai chegar numa hora que minha musculatura cansa tanto, né? Ela se fadiga tanto, que eu não consigo mais completar esse movimento, eu travo, geralmente no agachamento trava lá embaixo, e aí eu tenho que mudar a postura, é o momento em que eu vou descansar. Então, o que os estudos falam hoje em dia? Que geralmente, quando a gente trabalha com menos carga e mais repetições, é mais importante ainda que a gente leve esse treinamento até o limite, tá? Então, tô fazendo um movimento ali, fiz 10 repetições, mas daria para fazer 12, 15? Pensa um pouquinho mais, reajusta essa carga, se não conseguir carga, faz um movimento até essas 12, 15 repetições, porque isso vai ser importante para o seu desenvolvimento. Se não, o treino ele não vai dar a resposta que você está esperando. Ah, Rodrigo, mas não tenho peso, vou ter que ficar fazendo aí, se 10 está fácil, vou para 15, se 15 está fácil, vou para 20, se 20 está fácil, vou fazer mais? Não necessariamente você precisa passar muito de 20, 30 repetições, até porque quando a gente faz muitas repetições durante o movimento, é muito mais complicado eu chegar até a falha. Sabe aquela queimação da musculatura, aquela dor que dá quando está treinando? Que parece que a gente quer largar o peso de qualquer jeito? Pois é, quanto maior o número de repetições que a gente faz, mais eu vou sentir aquela queimação. E se eu usar só essa estratégia do número de repetições, ficar fazendo um monte de repetições ali, eu nunca vou conseguir treinar até o limite da minha musculatura. Porque geralmente eu vou parar antes, porque eu não vou aguentar a dor daquela queimação do treino. Beleza? Isso é importante. Tá bom, então o que a gente faz? É aí que a gente começa a usar o quebra-cabeça. É aí que a gente vai montando, juntando, né, as variáveis do treinamento para a gente poder fazer o movimento mais específico. Então eu falei de carga, que não é a mais importante. E o primeiro passo simples é a gente trabalhar com um número de repetições mais elevados, geralmente acima de 8, de 10, de 12, tá? Geralmente, para a maioria dos meus alunos, eles treinam em torno de 8 a 15 repetições. Eu fico brincando dentro dessa margem, dependendo do tipo de treino que a gente está fazendo, dependendo do tipo de esforço que a gente quer naquele momento. Beleza? Mas vamos lá, para a gente não ficar fazendo muitas repetições e o treino dar resultado, o que a gente precisa? E aí a gente vai para o segundo passo para a gente turbinar nosso treino aí. Que parece simples também, mas muita gente erra. Que é a amplitude do meu movimento. Tá? O que é a amplitude do meu movimento? É o quanto que eu faço de movimento durante a execução do exercício. Vocês já devem ter visto em alguma academia ou até treinando, deixa eu baixar aqui um pouquinho.
o seguinte, às vezes a pessoa vai fazer o movimento do agachamento, por exemplo, e aí faz aquele movimento até o meio e volta, né? Então, enche de carga lá na barra, no equipamento, faz o movimento até o meio e volta. Tem problema isso daí? Não, não necessariamente tem problema, mas mesmo com menos carga, já bota isso daí na cabeça, menos carga, se eu conseguir fazer uma amplitude de movimento maior, ou seja, eu fazer o agachamento, no caso do exemplo, mais profundo, eu vou trabalhar muito mais as minhas musculaturas, tá? Mesmo com menos carga. O resultado final, para o ganho de força, para o ganho de massa muscular, é muito maior, certo? Então, quando você estiver pensando em qualquer exercício que você vai fazer, seja de membros superiores, seja de membros inferiores, pensa sempre na amplitude do movimento. E aí você pode fazer o teste aí na sua casa. Pega um peso que seja relativamente difícil para você, tá? E faz 10 repetições do agachamento até a metade e voltando. E depois descansa um tempinho aí, uns 2 minutos. Pega o mesmo peso e tenta fazer esse movimento profundo. E depois me fala aqui o que você achou, como é que saiu a intensidade desse exercício. Justamente porque minha musculatura tem que trabalhar por mais tempo, numa angulação maior. A gente trabalha com a musculatura mais alongada, o que vai gerar um estresse muscular muito maior. E isso é importante para o nosso resultado no final. Beleza? Então, se eu faço um movimento mais amplo, para uma mesma carga, provavelmente eu não vou conseguir fazer muitas repetições do que eu faria se eu fizesse um movimento mais curtinho. Então, um ponto importante para vocês observarem dentro do treinamento é esse. A amplitude de movimento de todos os exercícios, sempre fazer o movimento mais amplo possível, tá? Por que eu digo possível? Ah, Rodrigo, estou fazendo agachamento. Vou usar muito o exemplo do agachamento, tá, gente? Mas pode ser qualquer outro exercício, tá bom? Ah, Rodrigo, estou fazendo agachamento e chega a determinado ponto o meu joelho dói. Então a gente tem que investigar. Eu falei isso ontem, alguém me perguntou do movimento do exercício a fundo. Primeiro ponto, você tem que investigar por que seu joelho dói. Segundo ponto, você vai limitar o seu movimento até onde você não sente dor. Caso isso aconteça, aí sim você pode limitar o movimento do exercício. Tá bom? Vamos lá. Terceiro passo aí que a gente vai estar utilizando para intensificar ainda mais o nosso treino. Falamos de número de repetições, que é importante. Geralmente a gente vai trabalhar com mais, tá? E a gente falou também da amplitude de movimento. Até agora, alguma dúvida? Manda aqui nos comentários se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, manda um ok, que aí a gente prossegue um pouquinho. Prossegue as lives, tá? Deixa eu ler aqui. Gente, às vezes eu vou chegar de novo, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, porque a luz do ring light aqui tá complicada aqui. Bate no meu olho, eu nem vejo. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Você precisa morar 1 ano aqui em Salvador. Quem sabe? Acho que vai demorar um pouquinho, mas quem sabe, né? E a amplitude nos isolados de tríceps e bíceps. Alguma dica? Olha só, Pedro. Na verdade, segue o mesmo princípio para qualquer exercício, tá? Muita gente na academia, acontece muito com a galera da maromba. Galera da maromba tem a tendência de achar que peso que vai fazer a diferença e acaba fazendo um movimento de bíceps aqui, né? Pega um monte de peso e faz praticamente meio movimento. E aí segue aquela mesma coisa que eu falei, no início da live, tá? O peso é uma das variáveis, mas ela não é a mais importante. Se você for pela onda do peso e não controlar as outras variáveis, provavelmente o seu treino não vai te entregar tudo que ele poderia naquele momento. Então, em vez de colocar um monte de peso e fazer o movimento encurtado, tenta colocar um pouquinho menos, mas fazer um movimento mais completo, tá? Isso serve para o bíceps, serve para o tríceps, tá bom? Sempre fazer um movimento mais completo. Até porque quando eu faço um movimento mais curto, se eu prolongo isso por muito tempo, há uma tendência
da minha musculatura sofrer um encurtamento, né? E aí o grau de flexibilidade aqui vai diminuir. Qual o problema disso daí? Mais favorável a gente gerar lesões aí no final, se caso eu precise, por exemplo, fazer força nos ângulos finais do alongamento, por exemplo, vamos dizer assim, tá? Quando faço agachamento, acho que erro, pois a lombar reclama. Acho que estou na postura certa. Tá. Com relação ao agachamento, vamos lá. Alguns erros, deixa eu baixar um pouquinho a câmera que fica mais fácil de entender. Alguns erros que geralmente acontecem para dor na lombar, tá? São os mais comuns. Primeiro, é a gente fazer aquela inclinação da pelve no final do movimento, tá? Já viu aquela pessoa que desce certinho aqui, chega lá no final do movimento, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, o quadril entra, faz meio que uma volta no finalzinho aqui, ó, fica curvado ali lombar e glúteo. Isso daí você tá com sobrecarga retificando a sua lombar e provavelmente a sobrecarga nos discos intervertebrais vai aumentar. Isso é ruim para você. Então o ideal é que você faça o movimento mais amplo possível, mas mantenha a postura da sua coluna, bumbum empinado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o pessoal erra muito, é na hora da subida. Tem muita gente que faz o movimento certinho do agachamento, mas aí na hora de subir, faz um movimento em dois tempos que a gente fala. Sobe primeiro o quadril e depois a coluna. E aí também a sobrecarga fica toda só na lombar e pode machucar, tá bom? Beleza? Vamos lá, mais alguma dúvida do que foi falado até agora? Tudo tranquilo? Falamos de novo, peso é variável, mas não é importante. Falamos do número de repetições, que geralmente nos treinos feitos em casa a gente tem que trabalhar com uma margem maior. E falamos da amplitude de movimento, que pode ajudar a gente a não precisar fazer tantas repetições assim. Isso, aí a ideia, se você erra na subida, a ideia é diminuir um pouquinho mais a carga e priorizar mais o movimento. Beleza? Começa com pouca carga, lembra, o corpo não sabe o tanto de carga ou equipamento que você está treinando, ele sabe o esforço que você aplica na musculatura, tá? E essa próxima dica que eu vou dar, esse próximo passo aqui, pode te ajudar nisso daí, tá? Terceiro passo, deixa eu voltar a câmera aqui. Beleza? Vamos lá. Terceiro passo que a gente pode estar trabalhando em casa, né? Que é bem simples de ser feito, mas que esse aumenta pra caramba a intensidade do treino, tá? Que é o quê? A velocidade com que você faz o movimento, a velocidade de execução. Como assim, Rodrigo, a velocidade de execução? É comum, tá? Eu vejo pouca gente explicando isso dentro da sala de aula, poucos professores. É comum a gente ouvir, faz 10 repetições desse exercício aí, do agachamento, faz 10 repetições de bíceps. Tá, mas em que cadência, em que velocidade você vai executar esse movimento? Eu posso fazer 10 repetições bem rápidas, ou eu posso fazer 10 repetições bem controladas, bem lentas. E é aí que fica o detalhe. Quando a gente está trabalhando com menos peso, tá? Que é o caso aí, para quem já treina há algum tempo dos treinos em casa, né? Que às vezes o peso não fica suficiente para a gente fazer aquele exercício. Uma das dicas que eu dou, uma das sugestões que eu dou para vocês é diminuir, né? É fazer o movimento mais lento, é diminuir a velocidade com que você executa os exercícios. E aí tenta fazer esse teste aí comigo. Vamos lá. Imagina que eu estou fazendo de novo agachamento. E eu peço para você fazer em 2 tempos. 2 tempos para subir e 2 tempos para descer. Então você faz um movimento normal numa velocidade moderada. Beleza? Você vai sentir algum trabalho muscular ali na musculatura da perna e glúteo. Agora pensa o contrário. Contrário não, pensa de outra forma. E se eu pedir para você fazer o movimento em 4 tempos? Então, em vez de descer em 2 e subir em 2, você agora desce em 4 e sobe em 4. Então, o movimento ele fica bem mais lento, tanto na descida quanto na subida. Por que a gente vai fazer isso daí? Quando a gente faz o movimento mais lento,
há uma tendência que eu não preciso usar tanta sobrecarga assim para o desgaste muscular ser acentuado, né? Ficar maior. Se você fez o teste aí, você percebeu que é muito mais difícil. Tenta fazer 10 repetições, por exemplo. É muito mais difícil você fazer 10 repetições em 4 tempos do que você fazer 10 repetições em 2 tempos. Então é uma coisa boba, é uma coisa simples, que é a velocidade do movimento, mas que se você começa a colocar em prática, faz um movimento mais lento, você vai ver que a intensidade do seu treino, dos seus exercícios, ela fica muito maior, tá? O que acontece quando a gente faz um movimento, por exemplo aí do bíceps agora, na hora da subida bem lenta? Sabe aquela queimação que eu comentei antes? Você vai ver que a queimação para fazer 10 repetições numa velocidade moderada é muito menor do que se eu controlar bem a minha musculatura ou a minha velocidade na hora da execução, tá? Então você vai aumentar essa queimação da musculatura, e essa queimação é importante porque ela vai sinalizar o nosso corpo para, por exemplo, construir mais massa muscular. Beleza? Fala, Júlio, tudo bom? Certo? Então, assim, outro ponto, quando eu faço o meu movimento devagar, né, em vez de fazer de qualquer jeito lá, há uma tendência, funciona mais ou menos assim, tá? Vou tentar explicar de uma forma que dê para entender legal. Imagina que minha musculatura está trabalhando, né? Algumas fibras musculares estão trabalhando no movimento, e aí eu vou fazendo lento, já que eu não tenho sobrecarga. Algumas fibras vão cansando, só que eu preciso manter esse movimento ainda. Então aí meu corpo, opa, contrai aí outras fibras que eu preciso continuar o movimento. Então as fibras cansaram, entraram outras fibras para fazer o movimento. E eu vou dando continuidade, lento. Essas outras fibras vão cansar e vão entrando outras fibras no lugar. Então é isso que vai acontecendo. Eu vou acabando, quando eu chego no final, quando eu chego no limite, fazendo o movimento devagar, já que eu não tenho peso, é como se uma fibra fosse cansando, eu vou recrutando outra. Uma fibra vai cansando, eu vou recrutando outra. E aí no final, se eu chego no limite, lembra que eu falei que quanto mais repetições eu faço, mais eu tenho que chegar no esforço? Quando eu chego no limite é como se todas as fibras musculares daquele músculo trabalhassem. Ou seja, o nível de esforço fica altíssimo. Beleza? Então vamos lá. Pelo que eu falei de número de repetições, eu falei de amplitude de movimento e eu falei de velocidade de execução. Consegue entender que se você juntar essas peças, meio que no quebra-cabeça, se você fizer um número de repetições elevados, né, mais ali entre 10 a 15 repetições, se você fizer um movimento amplo em todos os exercícios e fizer um movimento controlado, né, sem pressa, sem querer acabar o exercício de uma vez e sim trabalhando com consciência cada exercício, cada musculatura, você consegue perceber que o nível de intensidade para a musculatura vai ficar diferente, vai ficar muito maior? E eu quero que amanhã você teste isso no seu treino. Pega aí um galão de água, por exemplo. Não precisa ser no treino todo, só para me dar o feedback depois. Pega um galão de água, segurou e vai fazer o agachamento. Só que você vai usar essas 3 estratégias que eu te falei agora. Você vai trabalhar ali entre 10 a 15 repetições. Você vai tentar fazer o movimento na maior amplitude possível. E você vai fazer o movimento aí, não precisa ser em 4 tempos, mas 3 tempos na subida e 3 tempos na descida, tá? Quando eu falo 3 tempos, 3 segundos de relógio, tá, gente? E depois você me fala como é que foi a intensidade do treino para você. Sempre que você for trabalhar com menos peso, você tem que começar a ajustar essas outras variáveis, que é isso que a gente faz nos treinamentos, ajustar essas outras variáveis para que o treino consiga ser intenso sem precisar de muita carga, sem precisar dos equipamentos lá modernos da academia, tá? Então quando a gente começa a juntar essas peças é que a gente consegue colocar o nosso treino em casa tão eficiente, entregando tantos resultados quanto o treino que você faz lá na academia. O treino lá da academia é facinho de fazer porque tá a máquina ali pronta, você bota o peso e faz. Aqui a gente tem que usar um pouquinho mais da cabeça para desenvolver um treino eficiente, tá bom? Eu falei que eram 3 passos, eu trouxe os 3 passos, mas coloquei aqui um bônus para a gente intensificar um pouquinho mais ainda, dar essa dica a mais para vocês aí, tá? Quais são os 2 bônus que eu trouxe para a gente acrescentar no movimento? O primeiro, acho que vocês vão dar até risada, mas é comprovado, tá? Tem estudos mostrando isso daí.
O que ele fala? Que eu tenho que fazer o movimento concentrando na musculatura que eu quero contrair. Porque tem muita gente que vai fazer os exercícios, faz o bíceps aí, e tá aqui, né? Olha pro lado, vê quem tá passando na academia, dá uma olhada lá na varanda para ver se alguém passou, ver como é que tá a varanda e tudo. Mas olha só, estudos mostram, e é isso que a gente vê na prática, que se eu faço o movimento concentrando na musculatura que eu quero trabalhar, o resultado para ganho de força, hipertrofia, ele é muito maior, muito melhor. Isso aí, Marcelo. Número de repetições, amplitude de movimento, velocidade de execução. Perfeito. Tem que controlar essas 3 variáveis aí. Além da carga, né? E se a gente não tiver carga suficiente. Mas vamos lá. Então, se eu faço o movimento concentrando, cara, eu estou trabalhando bíceps, eu vou concentrar a força no meu bíceps. Eu consigo um resultado muito melhor no final. Então, quando estiver fazendo agachamento, por exemplo, é concentrar. Eu quero trabalhar coxa e bumbum. Quando estiver fazendo abdominal, concentrar a força no abdômen, tá? E a parada é tão louca, o negócio é tão louco, que tem estudo mostrando que a galera conseguiu o resultado sem peso, sem trabalhar com peso. Só fazendo a força aqui, ó, só concentrando e passando um tempão fazendo uma velocidade lenta e passando um tempão concentrando, contraindo o máximo a musculatura sem peso, só fazendo o esforço. Acredita? Viu que coisa louca? Então olha só, sem carga nenhuma eu consigo ter resultado se eu concentrar a minha força na musculatura alvo, na musculatura que eu quero ali trabalhar. Então imagina se você consegue juntar tudo isso que eu falei agora num treinamento. Percebe que fica cada vez mais intenso, cada vez eu vou forçar mais minha musculatura, cada vez eu vou dar um alô, né? Ô músculo, acorda aí, tá na hora de desenvolver para aguentar esse tranco novamente aí, tá? E a última, o segundo bônus que eu venho trazer para vocês aqui é com relação ao tempo de descanso. O que acontece, galera? Nesses treinos em casa, como eu falei, como a proposta é fazer mais repetições, a tendência é que a gente sinta mais aquela queimação. Lembra que eu comentei lá no não quero mais peso? Não é questão de não querer mais peso, é a questão de combinar essas estratégias, entendeu? É meio que um quebra-cabeça. Eu posso não ter muito peso, eu uso o que eu tenho, mas eu uso também um pouquinho ali da amplitude de movimento, eu uso a velocidade de execução lenta para compensar o peso que eu não tenho. Tudo é um quebra-cabeça, isso daí a gente pode ir juntando no treino, né, no exercício, para deixar ele mais intenso. E aí voltando, falando do tempo de descanso. Perfeito. É melhor fazer os exercícios mais lentamente? Depende. Se você não tem carga e seu objetivo é o aumento de massa muscular, por exemplo, sim. Se você não tem carga, sim. Tá? Principalmente a fase que você faz mais força que o peso. A gente tem 2 fases no exercício, né? A fase que a gente faz mais força que a sobrecarga e a fase que a gente suporta a sobrecarga. Por exemplo, no agachamento a subida é a fase que a gente faz mais força que o peso e na descida é a fase que a gente está suportando lá o peso. Então, principalmente quando a gente não tem peso, não tem sobrecarga suficiente, principalmente nas fases em que a gente faz mais força, é interessante a gente fazer um movimento mais lento. É uma das estratégias, tá? Mas voltando aí, o tempo de descanso. Então, como eu falei, quando a gente faz mais repetições, há uma tendência de acontecer aquela queimação da musculatura, né? Que muita gente reclama. Aquela musculatura é importante, tá? Ela é um dos caminhos que a gente tem para ganhar massa muscular. Então, quando a gente está trabalhando com mais repetições em casa sem muito peso, é ideal que aquela queimação seja muito maior, tá bom? E aí o que é aquela queimação? Aquela queimação é o que a gente chama de acúmulo de metabólitos, tá? E são diversos fatores que acontecem ali, falta de oxigenação na musculatura, aumento da acidose muscular, né? Enfim, uma série de fatores que vai causar aquela queimação e isso daí vai se transformar numa sinalização para ganhar massa muscular, tá? E qual é a ideia do tempo de descanso? Toda vez que eu estou treinando com o objetivo de gerar essa queimação na musculatura,
O ideal é que o tempo de descanso entre uma série ou outra de um exercício, ou de um exercício e outro, não seja tão longa. Porque se eu dou um descanso muito longo, meu corpo vai acabar removendo esses metabólitos que eu falei, e aí o estresse total da musculatura não vai ser tão alto, diferente dos treinos com mais carga. Os treinos com mais carga, como o objetivo é pegar mais peso, aí eu preciso de um descanso maior para conseguir pegar aquele peso novamente. Só que a proposta agora não é peso, a proposta agora é a queimação. E aí eu tenho que diminuir um pouco mais o tempo de descanso para não remover esses metabólitos e a gente conseguir dar um estresse grande naquela musculatura, tá? Para minha musculatura responder. Qual seria o número o tempo de descanso ideal aí entre as séries e entre os exercícios? Dentro do treinamento em casa, geralmente eu gosto de trabalhar aí entre 1 minuto a 1 minuto e meio, tá? Tudo vai depender do tipo de exercício que a gente vai fazer, do tipo de estresse que a gente deu na musculatura, do quanto de esforço a minha musculatura sofreu naquele momento. Então, por exemplo, às vezes no agachamento, que é um exercício mais complexo, que cansa mais, às vezes eu dou 1 minuto e meio. Agora no bíceps, no tríceps, não tem por que eu dar 1 minuto e meio, já que minha musculatura ela recupera mais rápido. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, só pra gente fazer o resumão aí do que eu falei, de como que você pode melhorar o seu treino dentro de casa, né? Como você pode potencializar o seu treino, turbinar o seu treino com esses passos bem simples aí. Primeiro, número de repetições geralmente a gente vai fazer mais elevado, tá bom? Justamente porque a gente não tem muita carga. Lembra, a carga não é importante, essa é a ideia que tem que ficar na cabeça de vocês. A carga é um dos fatores e ela tem que estar combinado com todo o resto. Não é só carga, não é só botar carga e vai fazendo o exercício, não. Então, número de repetições mais elevado. A amplitude dos meus movimentos eu tenho que fazer na maior possível, certo? Evitar ficar fazendo um movimento muito curtinho, toda hora, todo momento, porque tem uma série de problemas fazer isso e gera menos resultado, tá? A velocidade do meu movimento, já que eu não tenho muita carga e meu objetivo é aquela queimação, é fazer o movimento mais lento, fazer um controle tanto da subida quanto da descida do exercício e fazer uma velocidade lenta principalmente na fase em que eu faço mais força que o peso. Então na hora que eu estiver fazendo o movimento eu vou pensar lá, no bíceps, qual é a fase que eu faço mais força? É a da subida, então na subida eu vou controlar um pouco mais o meu movimento, tá? E as 2 dicas bônus que eu dei no final, concentrar na musculatura que você está fazendo. Pensa só, contrai você mesmo a musculatura. Estou fazendo bíceps, eu vou contrair meu bíceps bem, eu mesmo. Além do peso, além da velocidade de execução. Estou fazendo agachamento, vou concentrar a força onde ela tem que ser aplicada. Perna, bumbum, tá bom? E o tempo de descanso. Geralmente a gente vai trabalhar com um tempo de descanso um pouquinho mais curto, para a gente deixar a musculatura, vamos botar em um sofrer, né? Sofrer mais com esse acúmulo de metabólitos, com essa queimação que a gente sente. Beleza? Deu para pegar os 5 passos aí? Os 3 passos que eu trouxe mais os 2 bônus? Alguém ficou com alguma dúvida desses passos? Deu para entender direitinho? Sim. Mandou ok? Oi, Beta. E aí, mandem um ok aí se deu para entender esses passos aí que a gente colocou. Deu para entender que dá para fazer um treino muito bom em casa sem ter muito peso? Chegou, Beta, já tá acabando a live, tá? Mas, como eu falei, vou deixar ela salva um dia, depois eu tiro, tá? Se quiser dar uma olhadinha depois. E aí, galera? Conseguiram perceber que é um complemento que ontem a gente entendeu? Que ontem a gente entendeu quais são os exercícios que dá pra gente fazer. E hoje a gente entendeu como é que a gente pode melhorar esses exercícios sem tanto peso, já que o problema exatamente de treinar em casa é o peso. Carol, vou aumentar os pesos do seu treino. Não tem jeito, filha.
Beleza? Então olha só, alguns avisos aí que a gente tem que dar nesse momento, tá? Primeiro de tudo, vão já olhando, vão me falando aí se vocês têm alguma dúvida específica, e aí pode ser sobre o tema, pode ser sobre o tema de ontem, ou se ficou alguma coisa sem uma explicação que você não conseguiu entender, que eu tento explicar de outra forma. Enquanto vocês vão elaborando aí as perguntas, se tiver, né? Se tiver alguma dúvida, pode ser nos comentários, pode ser na interrogação que está aqui do lado. Enquanto vem as dúvidas aí, eu tenho duas notícias para vocês, tá? Primeira, vocês não podem perder a live de amanhã. Amanhã no mesmo horário, às 7h15. O que a gente vai falar? Aí amanhã a gente vai dar os passos mais avançados, tá? Para você conseguir triplicar esses resultados treinando em casa. E na verdade, né, tanto a live de hoje quanto a live de amanhã, a gente consegue transferir tudo isso para a academia também. Então galera que está treinando na academia aí já se liga, tá? Mas amanhã a gente vem com os passos mais avançados, que é o que eu faço com os meus alunos que já estão há um tempo comigo, evoluindo um pouquinho mais, que já estão no nível de treino um pouquinho maior. A gente faz, tem como ainda mais dar mais intensidade no treino. Ficou muito, ainda mais, dá mais. Tem como deixar o treino ainda mais intenso, que são os métodos avançados que a gente pode utilizar no treino. E amanhã eu vou trazer três para vocês que dá para fazer em casa, que vai deixar o treino assim em outro nível, tá? Ai, quero ficar com a mamãe igual da Letícia. Treinando. Letícia tá treinando, Letícia? Beleza? Segundo aviso, esqueci, tá? O primeiro é esse, então não perde a live. Amanhã, às 7h15, a gente vai falar sobre esses passos mais avançados. E o segundo aviso é justamente que o pessoal que ficar comigo até amanhã, né, no final da live, né, amanhã até o final da live, eu vou abrir uma oportunidade especial só para as pessoas que ficarem aqui até o final, tá bom? Então se você tem alguma dúvida no treino ainda, sobre tudo que eu trouxe e precisa de um acompanhamento mais próximo, um planejamento, quem tiver até o final aí da live, eu vou abrir essa condição especial, tá certo? Já sabe, né? Treino sem dieta não dá, né, filha? Beleza? Então manda aí, galera. Ó, quem não tiver dúvida, manda um ok. Quem tiver qualquer dúvida sobre treino, sobre exercício, sobre as variáveis que a gente falou, manda agora aí. Vou abrir aí mais alguns minutinhos pra gente responder. O que o pessoal tá fazendo aqui, Jesus? Tá falando? E aí, nada? Manda um ok aí, se não tiver dúvida. Só pra eu saber que tá tudo certo, que conseguiram absorver aí a mensagem. Amanhã você faz treino, viu, moça? Eu já mandei seu treino aí. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Posso encerrar? Tudo tranquilo? Então, de novo, galera que tá treinando, principalmente quem tá treinando, não pode perder amanhã, hein? Amanhã, os passos mais avançados para você evoluir nesse treino aí. A pergunta que eu queria fazer, tá treinando, Júlio? Beleza, galera? Já que ninguém tem dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigadão por ficar comigo até o final. E se alguém teve alguma dúvida que não quis colocar aqui, não tem problema nenhum. Me chama no direct, tá? Tô aqui para ajudar. O que eu puder ajudar, eu vou dar de informação para vocês. Tá certo? É só me chamar no direct que a gente bate o papo e a gente pode tirar essas dúvidas aí. Beleza? Tranquilo? Fala, Jonathan. Só que agora eu já tô indo embora, Jonathan.
Amanhã, às 7h15, mesmo horário, tá? A gente faz a nossa terceira live, a live final. E aí vocês vão ver que vai valer a pena aí, pra dar uma intensidade maior nesse treino de vocês. Ó, digo mais, tem aluno meu que parou de treinar por conta da academia, por conta da pandemia nas academias, está treinando em casa, tá tendo muito mais resultado e não sei se volta mais pros treinos em casa, pros treinos na academia não, hein? Então, que o negócio dá certo, dá. Beleza? Então, pessoal, ó, tô indo nessa. Até amanhã, tá? 7h15, não percam, que a gente vai falar um pouquinho mais de treinamento, tá? Na semana dos resultados de academia treinando em casa. Valeu!